vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. A paz do Senhor. Eu sou o irmão Felipe. Estou aqui para sequenciar a nossa reflexão no sermão profético, Mateus 24 e Mateus 25. Eu poderia estar falando sobre outro assunto. A gente tem visto muito na internet, muitos medos sobre o fim. Não só na internet, né? Na internet são vídeos que algumas vezes ajudam a amenizar o medo e algumas vezes ajudam a estimular o medo para mais, né? E o mundo, em meio a esse caos que nós estamos vivendo nos dias atuais, esse caos aqui no Brasil que nós estamos vivendo e em vários países, onde quando este vírus parece ir, ele já está voltando com uma evolução, com uma mutação. Isso tem trazido levando muita gente a se preocupar. Ele tem levantado profecias de um lado, profecias do outro, algumas de Deus, algumas do coração do profeta e algumas da parte do próprio Satanás para trazer confusão. E Jesus já tinha falado sobre tudo isso. E quando Jesus falou sobre tudo isso, ele não falou para trazer alarme, para trazer insegurança, para trazer desespero, para trazer angústia no coração dos discípulos, tensão, ansiedade, não. Ele falou para que os discípulos tivessem esperança, tivessem alegria, tivessem tranquilidade. Foi para isso e com este intuito é que Jesus profetizou e pregou o sermão profético, ou sermão profético do Monte das Oliveiras. E o versículo que eu li, sequenciando, no vídeo passado eu li o versículo 4 e 5, que dizia que nos últimos tempos surgiriam muitas pessoas invocando-se ser o Cristo. E outros não se invocavam o nome de Cristo, nem ser o Cristo, mas a autoridade de Cristo. Nós demos alguns exemplos, você pode conferir no vídeo passado, alguns exemplos citados na Bíblia. Falei também sobre alguns exemplos na atualidade. Exemplos bem rasos, mas são exemplos que a gente já dá para a gente ter uma noção, né? E aí Jesus continuou falando, no versículo 6, 7 e 8, que nós lemos hoje, né? Eu falei no vídeo passado também que Jesus ele deu uma resposta para os discípulos do versículo 4 até o versículo 14. Ele deu uma resposta genérica, uma resposta acatando várias coisas que haveriam de acontecer desde a partida de Jesus até o início do fim. Ou seja, o início da onde as coisas todas começariam, onde a vinda de Jesus começaria a despontar, né? Onde as promessas finais começariam
a se estabelecer. É claro que o início do fim também não é o fim. O início do fim é o começo de toda a conclusão da obra e dos planos e dos projetos divinos. É o começo, né, de toda a conclusão. Mas Jesus falou que embora isso não descrevesse o fim, isso descreveria o princípio das dores. A gente sabe, a gente aprende com alguns irmãos que esse princípio das dores se refere ao princípio das dores de parto como ilustração. Aquelas que começam com pequenas contrações espaçadas em tempos mais largos, e depois esses tempos vão encurtando, e quando já está próxima à gravidez já não existe mais tempo entre uma contração e outra, porque já está se contraindo com mais força e mais frequência para expulsar, né, a criança. E o que acontece? Então Jesus deu esse apanhado. Eu falei também que até o versículo 8, Jesus estava falando de forma geral, tanto para cristãos quanto para pessoas do mundo. Ele estava falando de coisas que haveriam de acontecer no mundo. E do versículo 9 ao versículo 14, Jesus falava de coisas que haveriam de acontecer na igreja. Então, quando fala assim, então eles os entregarão para serem perseguidos, isso não quer dizer que isso vai acontecer depois que as nações tiverem guerra, depois que os falsos cristos aparecerem, não. Desde que Jesus saísse e fosse assunto aos céus, eles já haveriam de serem entregues para serem perseguidos, né? E a gente conhece a história da igreja, a gente sabe que isso aconteceu. Quando Jesus fala assim, que muitos trairão-se uns aos outros, eu lembro lá do livro de John Fox, o livro dos mártires, onde muitos pais, na perseguição lá do pagã e do Império Romano, muitos pais, muitos amigos, muitas pessoas, para poder salvar a pele, eles entregavam os cristãos. Pessoas que sabiam onde os cristãos estavam, eles deduravam, né? Eles traíam-se uns aos outros e aborreciam-se uns aos outros, né? Ou seja, era literalmente o que Jesus está falando aqui no versículo 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e odiarão uns aos outros. E já naquela época, e nos dias atuais, já surgiram muitos falsos profetas. E esses falsos profetas tinham táticas daquela época que ainda... E as táticas deles parece que vão se aperfeiçoando, e cada vez que se aproxima do fim, pior são essas táticas. Mais a lábia deles se torna cada vez mais ferrenha para enganar os santos. De forma que a palavra de Deus diz que, se possível for, eles enganariam até os escolhidos, né? Mas voltando ao versículo 6, diz assim: ou vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Quando a gente ouve essa palavra "é necessário", a gente compreende a soberania de Deus neste negócio todo. Deus vai permitir essas coisas, e está permitindo, e permitiu, e ainda permitirá, porque é necessário. Existe um porquê que nós não conseguimos compreender. Lembra quando Jesus lavava o pé de Pedro? E Pedro estava revoltado com aquela situação, né? Uma revolta boba. E Jesus falou: olha, você não compreende o que eu faço agora, mas depois você e vocês, né, os outros discípulos, compreenderão o que eu vos faço. Né? Vamos ler essa passagem? Está aqui, ó. João capítulo 13,
versículos 6 e 7. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Você não compreende, você não consegue passar pela sua cabeça agora. Então, quando Jesus falava, ele disse: é necessário. Ou seja, a única coisa que vocês precisam saber é que é necessário que essas coisas aconteçam. É imprescindível. Irmãos, Apocalipse diz lá: o sujo, suje-se ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Essa passagem, isso traz para nós a ideia de que as coisas, elas revelarão a sua própria natureza com o passar do tempo. Então é necessário que as pessoas, quando o tempo passar, as pessoas compreendam e percebam e conheçam a natureza de Satanás, a natureza do homem, a natureza dos governos humanos, a natureza desta vida, e que as coisas aqui são más mesmo, e que as coisas aqui são ruins mesmo. É necessário que se revele, que se mostre quem são os governantes, quão limitados são, quão incapacitados são. É necessário que se conheça qual é o poder, que se revele o quão fracos são os homens, quais são seus ídolos, quais são a quem eles realmente adoram, quem eles realmente amam. A gente vê aí o ídolo da ciência sendo desafiado, o ídolo da medicina, o ídolo do conhecimento, o ídolo do governo, todos esses ídolos sendo desafiados, sendo postos em xeque, esses deuses, mostrando que eles são incapazes de fazer e o homem se apoia neles. Mas o engano há de se proliferar, de forma que os homens procuram outras coisas. Lembra-se que quando Adão ouviu a voz de Deus no jardim, ele procurou esconder-se atrás das árvores do jardim. Assim os homens procuram se esconder atrás de coisas, se esconder e se refugiar em refúgios que não são refúgios, em refúgios destruídos, em refúgios desprotegidos, para tentar continuar em sua desobediência, continuar afastado de Deus, continuar em sua rebeldia. Mas é necessário que todas essas coisas aconteçam para mostrar que Deus pode todas as coisas, mas que toda essa rebeldia, toda essa aliança do homem com Satanás não lhe dará vitória, não lhe dará lucro. Mas o homem irá se enganar cada vez mais. O cúmulo do engano e da cegueira do homem será eleger o anticristo, o seu chefe, o seu representante maior da sua rebeldia contra o Cristo. Por isso ele será porque será o símbolo de todo esse espírito que reina no mundo. Como vocês já aprenderam comigo, e quem não assistiu, já aproveito para falar para vocês assistirem a série que está na playlist aqui do canal, Táticas do Espírito Anticristo. Leio também a parte da série escrita no meu blog, www.umcristão.com. Também você só pesquisar por temas, você vai ver os temas da Táticas do Espírito Anticristo. Lá mesmo também você tem a parte do estudos em PDF. Você pode baixar também Táticas do Espírito do Anticristo em PDF para você ler. Enfim, lá vai mostrar que existe um espírito reinante, uma mentalidade já anticristo. Essa mentalidade, ela não surgiu depois do século I.
desde que Adão saiu do Éden, desde que Adão e Eva pecaram, que esta mentalidade e este espírito já reina e o mundo jaz no maligno. E aí, por isso Jesus diz aqui no versículo 6, é necessário, não só por estes motivos que eu falei, para revelar a verdadeira natureza do mundo em que nós estamos vivendo, a verdadeira natureza das relações dos homens, a verdadeira incapacidade dos ídolos dos homens, e revelar a verdadeira rebeldia, porque muitos dizem que amam a Deus, muitos dizem que servem a Deus, que temem a Deus, mas esses dias, essas tribulações, esses últimos dias revelarão que na verdade eles são mentirosos, que eles não amam a Deus e que eles não querem saber de Deus. Quando você vê sobre as taças da ira de Deus, quando você vê sobre os flagelos lá infringidos com as aberturas dos selos, você vê que é descrito no livro de Apocalipse que eles ainda não se arrependiam de suas feitiçarias, de suas idolatrias, de suas maldades. Né? Então, versículos, voltando aqui ao que nós lemos. Ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Muitas guerras aconteceram. Guerras entre guerra do Império Romano com outros reinos ao redor. Reinos que ainda não estavam na posse do Império Romano. Guerra entre o Império Romano, quando houve a divisão entre dois impérios, né? Dois impérios romanos. Depois, guerras das cruzadas, guerras dos países católicos contra os países que se tornaram protestantes. Depois, guerras civis, né? Ou seja, guerra que o catolicismo promoveu contra os protestantes, né? Ali dentro de todos os países que a Igreja Católica dominou através da Inquisição. Guerras nos dias atuais, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, guerras que se houve depois, pequenas guerras promovidas pelos Estados Unidos, guerras promovidas por outros países, guerras entre lá entre Israel e os palestinos e a Cisjordânia e o Egito. Muitas e muitas guerras. Guerra no Iraque, e ainda virão de guerras ainda, né? E rumores de guerra. O que é? Quando apenas se cogita e se espalha aquele murmurírio, né? Murmurar, não sei como fala, de guerras. Quando se tem aquela tensão no ar, né? De que uma guerra está para acontecer, né? Continuando. Mas não tenham medo. A grande frisar aqui desse versículo é esse, mas não tenham medo. O que acontece é que nos dias atuais, tudo que acontece vem aquele medo. Irmãos, primeiramente nós temos que estar em comunhão com Jesus. Se nós estamos em comunhão com Ele, a passagem do barco ilustra bem. Vamos dormir junto e deixa a água rolar. Se Jesus estava dormindo, ele queria dizer que aquela tempestade não iria afundar o barco. Então, ele fala para nós, não tenham medo. Não tenha medo do coronavírus, não tenha medo das consequências que esses lockdowns, que várias coisas que têm acontecido, e essa falta do desenvolvimento, do trabalho, dessa gastação, embora a gente não esteja recebendo, a gente está gastando. Ou seja, eu sei que isso poderá causar um aperto para nós no futuro, mas não tenham medo. Vocês são filhos do Deus Altíssimo.
Versículo 7. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes. Você pode esperar fome. Já houve muitos terremotos. Aqui mesmo no Brasil se descobriu uma rachadura na placa tectônica e alguns terremotos começaram a acontecer. Mas isso ainda é o início das dores. Ok? Ficamos aqui por enquanto. Depois prosseguiremos no próximo vídeo. Mas o que eu deixo para você nesse vídeo é: não tenha medo. Não ande ansioso. Não ande arrancando cabelo. Simplesmente confie. Descanse no teu Deus. Saiba que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Ok? Fiquem com Deus, e a paz do Senhor. Curta, compartilhe, ore por nós, e se inscreva se você ainda não é inscrito. A paz do Senhor.